Então somos muito gratos ao Senhor por esse tempo que nós estamos vivendo, nossa casa, nossa família, tantas verdades, tantas maravilhas que Deus tem proporcionado à nossa vida, através da vida dos irmãos, através da vida do presbitério aqui, Luiz e companhia. Nessa noite, querido, nós queremos compartilhar com os irmãos algumas verdades que o Senhor tem repartido comigo ao longo dessa semana. Eu acredito que a palavra para essa noite é uma palavra de reafirmação diante daquilo que o Senhor tem construído nesta casa, diante do que o Senhor tem falado nesta casa, diante do que o Senhor tem estabelecido nesta casa. Talvez para você não seja novo, irmãos, mas para mim está sendo uma prova evidente de que quando na última conferência dos filhos ministeriais, o Senhor falando comigo no banco, ouvirás uma voz por trás de ti dizendo: esse é o caminho, andai nele. Isso aqui para mim, querido, foi o norte. Isso aqui para mim foi algo totalmente poderoso para minha vida, para minha família. E eu quero que você abra a sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia aí no livro de Amós. O que eu irei repartir com os irmãos, a nossa reflexão, para afirmação. Por incrível que pareça, eu estava falando com o Luiz e eu estava comentando com o Luiz que durante essa semana o Senhor nos trouxe uma palavra e a princípio era uma palavra para poder repartir com ele, para poder dizer: Luiz, é isso aqui que o Senhor está apontando, é isso aqui que o Senhor está fazendo. E o Senhor foi nos levando para um caminho, foi nos levando para uma direção, e aí me fez lembrar das palavras que foram ministradas na última conferência dos filhos ministeriais, palavra que o Dani ministrou, que o Rafa ministrou, palavra que o Luiz ministrou. E quando Deus nos trouxe essa palavra, vou dar uma ênfase maior sobre a casa estabelecida, quando o Rafa falou muito sobre isso, e esse texto me levou para isso. Eu falei: meu Deus, que coisa poderosa, que coisa tremenda. E eu falei para o Luiz, eu reparti com o Luiz. Ele falou: cara, você precisa repartir para a igreja, repartir com a igreja. Eu falei: cara, mas é só para poder refletir aí, para você dizer, para afirmar aquilo que o Senhor está fazendo. Não é importante. E, queridos, foi nisso que eu falei para ele. Eu falei: olha, então, beleza, vamos aí. Abra sua Bíblia em Amós, capítulo 7. Amós, capítulo 7. Amós, capítulo 7, a partir do verso 10. Então o sacerdote de Betel, Amazias, enviou esta mensagem a Jeroboão, rei de Israel: Amós está tramando uma conspiração contra ti no centro de Israel. A nação não suportará suas palavras.
Amós está dizendo o seguinte: Jeroboão morrerá à espada, e certamente Israel irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Depois Amazias disse a Amós: vá embora, vidente, vá profetizar em Judá, vá ganhar lá o seu pão, não profetize mais em Betel, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Amós respondeu a Amazias: eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas, apenas cuido do gado e faço colheita de figo silvestre. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: vá profetizar a Israel, o meu povo. Agora ouça então a palavra do Senhor. Você diz: não profetize contra Israel, e pare de pregar contra a descendência de Isaque. Mas o Senhor lhe diz: sua mulher se tornará uma prostituta na cidade, e os seus filhos e as suas filhas morrerão à espada. Suas terras serão loteadas, e você mesmo morrerá numa terra pagã, e Israel certamente irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Por aí, querido, para aí. Quando o Senhor nos trouxe essa palavra, irmãos, eu comecei a lembrar muito, Rafa, da tua palavra no sábado, sobre casa estabelecida, sobre casa que é estabelecida no fundamento, sobre casa que é estabelecida pelo rei, pelo sacerdote, que tem a responsabilidade de trazer a lei do Senhor para ser obedecida, para que o povo assim obedece e assim cumpre a vontade do Senhor. Eu lembro que o Rafa enfatizou muito e falou muito sobre lugares que verdadeiramente está perdido, lugares que verdadeiramente é um caos. E quando eu fui meditando nesse texto, quando eu fui mastigando nesse texto, o Senhor foi me falando sobre estruturas que estão estabelecidas, que se dizem casa de Deus, que se dizem lugar que é a casa de Deus, mas não é um lugar que está estabelecida a palavra, que está estabelecida o fundamento. E quando nós lemos aqui no verso 10, Amós, um homem muito simples, Amós, um homem do campo, um homem de serviço, não tinha nenhuma perspectiva, não tinha nenhum pensamento de ser profeta, mas Deus levantou Amós para poder profetizar em Betel, e Betel é a casa de Deus, porque algumas coisas não estavam conforme aquilo que Deus queria. Algumas coisas estavam desalinhadas em Betel. E Deus levanta Amós para profetizar, para ir até Betel, aonde tinha um rei chamado Jeroboão, onde também tinha o sacerdote Amazias, que Deus colocou eles como rei, ele como rei, para poder estabelecer a vontade do Senhor. E eu quero que você vá comigo para a 1 Reis, onde você vai entender com mais clareza, porque eu vou voltar ainda nesse texto. Abra comigo 1 Reis.
1 Reis, capítulo 11. Então, se eu tenho que dar um nome para essa palavra, querido, é uma casa que é estabelecida por Deus e uma casa que não é estabelecida por Deus. Mesmo tendo um nome, mesmo tendo uma aparência, mas não é estabelecida, não está sendo estabelecida. E aqui você vai acompanhar comigo 1 Reis, capítulo 11, verso 37, aonde o Senhor fala para Jeroboão, capítulo 11, verso 37, o Senhor falando para Jeroboão: quanto a você, eu o farei reinar sobre tudo o que o seu coração desejar. Você será rei de Israel, se você fizer tudo o que eu lhe ordenar e andar nos meus caminhos, e fizer o que eu aprovo, obedecendo aos meus decretos e aos meus mandamentos, como fez o meu servo Davi, estarei com você, edificarei para você uma dinastia tão permanente quanto a que edifiquei para Davi, e darei a Israel a você, humilharei os descendentes de Davi por causa disso, mas não para sempre. Vamos para o capítulo 12, verso 25. Então aqui você vê primeiramente o Senhor trazendo direção para Jeroboão, o Senhor apontando o caminho para Jeroboão, o Senhor mostrando para Jeroboão o coração, o desejo de Deus, para que Jeroboão obedecesse, para que Jeroboão verdadeiramente caminhasse nos decretos do Senhor, ou seja, estabelecesse a casa, colocasse a casa debaixo dos seus decretos, para que houvesse obediência, para que houvesse um desejo do povo para poder obedecer, cumprir a vontade do Senhor. Mas a gente vai ver agora no capítulo 12, verso 25, que Jeroboão, ele cumpriu totalmente o oposto. Vamos comigo a partir do verso 25, do capítulo 12 de 1 Reis. Jeroboão fortificou Siquém nos montes de Efraim, onde passou a morar. Depois saiu e fortificou Peniel. Jeroboão pensou: o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Se este povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, novamente dedicarão sua lealdade ao Senhor deles. Roboão, rei de Judá, eles vão me matar e vão voltar para o rei Roboão. Depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro. E disse ao povo: vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Mandou pôr um bezerro em Betel. Betel, como nós vamos estar sempre enfatizando, casa de Deus. E outro em Dan. E isso veio a ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aquele bezerro. Jeroboão construiu altares idólatras e designou sacerdotes dentre o povo, apesar de não serem levitas, e instituiu uma festa no 15º dia do 8º mês, semelhantemente à festa realizada em Judá, e ofereceu sacrifícios
no altar. Ele fez isso em Betel, onde sacrificou aos bezerros que havia feito. Também estabeleceu lá sacerdote nos seus altares, idólatras. No 15º dia do 8º mês, data que ele mesmo escolheu, ofereceu sacrifícios no altar que havia construído em Betel. Assim ele instituiu a festa para os israelitas e foi ao altar para queimar incenso. 13. Por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, quando Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar incenso. Ele clamou contra o altar segundo a ordem do Senhor: ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi, e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras, que agora queimam incenso aqui, e ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou: o altar se fenderá, e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Quando o rei Jeroboão ouviu o que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou: prendam-no. Mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado e não voltava ao normal. Além disso, o altar se fendeu e as suas cinzas se derramaram conforme o sinal dado pelo homem de Deus, por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: interceda junto ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim para que o meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu junto ao Senhor, e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. Até aí, queridos. Eu quero ser muito simples, irmãos, e muito direto no que eu quero falar. Jeroboão é símbolo de um rei que, ao invés de estabelecer a casa Betel, que é a casa de Deus, ele criou uma estrutura naquele lugar. Ele criou uma estrutura, ele montou uma estrutura naquele lugar, conforme a sua vontade, conforme o seu querer, conforme aquilo que ele achava, criando alternativas, criando estruturas para que o povo não fosse a Betel, a Jerusalém, ajudar Jerusalém para ali adorar, porque Davi em Jerusalém tinha estabelecido um lugar de adoração, estabelecido deu antemão a direção de Deus para poder estabelecer a vontade do Senhor, para que o povo obedecesse à vontade do Senhor. Ele criou-se uma estrutura, ele levantou uma estrutura, e ali ele colocou 2 bezerros de ouro, e ali ele instituiu homens que não eram da linhagem, para poder ser sacerdotes, que não eram da linhagem de Arão. E mediante a essa leitura desse texto, eu fiquei lembrando muito da palavra do Rafa, onde o Rafa colocou muito sobre a palavra estabelecer.
que a função do rei, a função do sacerdote é trazer a lei, é trazer o fundamento para que o povo obedecesse à vontade do Senhor, cumprisse a vontade do Senhor. Irmãos, isso aqui é muito sério, irmãos, porque Betel, casa de Deus, mas na verdade a estrutura era humana. Um lugar que é chamado casa de Deus, mas é um lugar que está estabelecendo vontades pessoais, estruturas pessoais. Vem comigo para o capítulo 5 de Amós. A partir do verso 21. E esse lugar que se torna um centro de corrupção, de injustiça, o Senhor vai trazendo uma sentença dizendo: eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afaste de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel? Não. Vocês carregaram o seu rei Sicute e Quium, imagem dos deuses astrais que vocês fizeram para si mesmo. Por isso eu os mandarei para o exílio, para além de Damasco, diz o Senhor Deus dos exércitos. Vamos comigo para o capítulo 2, a partir do verso 6, o Senhor vai trazendo sentença a esse lugar que criou-se uma estrutura humana, a esse lugar que se tornou um lugar pessoal, vontade própria. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Vendem por prata o justo, e por um par de sandálias o pobre. Pisam a cabeça dos necessitados, como pisa o pó da terra, e negam justiça ao oprimido. Pai e filho possuem a mesma mulher, e assim profanam o meu santo nome. Inclinam-se diante de qualquer altar com roupas tomadas como penhor. No templo do seu Deus, bebem vinho recebido como multa. Uma casa, querido, um lugar que se chama casa de Deus, mas não é uma casa estabelecida pelo próprio Senhor, porque é uma casa onde impere a vontade humana. E por causa disso, o Senhor começa a trazer sentenças, porque é um lugar onde impera a vontade humana, onde impera o seu desejo, a sua vontade. Não há justiça naquele lugar, não há compaixão naquele lugar. O rio, ele não flui naquele lugar. A presença de Deus não flui naquele lugar, porque se criou uma estrutura, porque se estabeleceu uma vontade própria naquele lugar. E quando você lê comigo aqui no capítulo 7, verso 10,
partir do verso 12, Amazias, ele fala para Amós: vá embora daqui, vidente, vá profetizar em Judá, vá ganhar o seu pão lá. Ou seja, o lugar era tão cheio de estrutura humana, vontade humana, que a voz profética, ela não tinha lugar naquele lugar. E a Bíblia fala que quando não há profecia, o povo se corrompe. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Irmãos, eu repartindo com o Luiz sobre isso, eu fui lembrando, e o Senhor foi falando acerca desta casa aqui, irmãos. Queridos, o Senhor mostrou para mim o que é uma casa. Que ela se diz Betel, mas ali não é estabelecida a vontade de Deus. E o que é uma casa onde de fato é Betel, e é onde é estabelecida a vontade de Deus naquele lugar. E uma casa que é Betel, onde é estabelecido a vontade de Deus, Rafa, é um lugar que é onde a presença de Deus ela flui. E Deus estava me fazendo compreender deste lugar, que esse lugar de fato é um lugar chamado Betel. Que esse lugar de fato é um lugar onde o rio de Deus ele flui neste lugar. Aonde a justiça de Deus ela impera neste lugar, irmãos. Eu não sei se você está me entendendo, ou talvez eu estou falando uma coisa que não tem lógica. Mas eu vim nessa noite só para poder afirmar para você, reafirmar, de que este lugar é o lugar chamado Betel, onde a vontade de Deus ela é cumprida nesse lugar, irmãos. Aonde o rio de Deus ele flui nesse lugar, irmãos. Aonde a vida de Deus ela flui neste lugar. Aonde a voz apostólica, a voz profética de Deus é estabelecida neste lugar. Talvez você possa estar compreendendo, mas querido, isso aqui chama uma responsabilidade muito grande para nós que estamos aqui. Eu não sei, querido, talvez você veio de estruturas, ou talvez ainda você carrega mentalidade de estruturas que aonde não era estabelecido o governo de Deus, aonde não era estabelecido a vontade de Deus, aonde não era estabelecido aquilo que Deus queria, aonde o rio de Deus não fluía as vontades pessoais. Mas eu sei que você está aqui também, assim como eu, estamos aqui por causa de uma palavra, irmãos. E se nós estamos aqui por causa de uma palavra, querido, você tem que levar muito a sério isso, irmãos. Você tem que levar muito a sério isso. Eu estou aqui para poder reafirmar isso, de que este lugar é um lugar que é onde o rio de Deus está fluindo. Então não dá para você, eu não posso me comportar como se fosse uma pessoa que está aqui porque é legal, Rafa, porque é bacana, o pessoal é muito amoroso. Não, querida, a responsabilidade ela é muito grande. Eu não sei como é que está a tua fome, eu não sei como é que está a tua sede, mas no capítulo 8, verso 11, o Senhor falando através de Amós: estão chegando os dias, declara o Senhor, em que enviarei fome a toda a terra, não fome de comida nem de sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor.
E o que nós ouvimos anteriormente na conferência de filhos ministeriais, que esta é uma estação dos Josés, quantos ouviram isso? Quando o Senhor está dizendo isso aqui através de Amós, irmãos, tudo aquilo que é abalável será abalado. Tudo aquilo que não é estrutura de Deus, tudo aquilo que é estrutura humana, tudo aquilo que é estrutura pessoal, vai ser abalado. Será abalado. E o Senhor está falando aqui que Ele vai enviar, querido, sobre toda a terra, sobre esta terra, não fome de comida, nem sede de água, mas fome de ouvir a palavra de Deus. E se Deus Ele vai enviar fome pela palavra de Deus e sede, Ele também vai apontar casas que vão dar de comida para esses lugares, para essas pessoas. Ele vai saciar essas pessoas. E quando o Senhor está falando fome e sede de ouvir a palavra, não é palavra de púlpito, irmãos, porque os púlpitos estão cheios de palavras, mas não estão sendo estabelecidos. Não estão sendo casas que verdadeiramente, pô pastor, mas tem louvor, pastor, mas tem festas, mas não é uma casa estabelecida, com os decretos, com o fundamento, para que se cumpra a vontade do Senhor Jesus. E quando nós ouvimos nos 15 dias atrás, sobre a estação dos Josés, irmãos, está na hora de nós levarmos a sério isso, irmãos. Está na hora de nós levarmos a sério isso, porque o Senhor vai enviar. Se o Senhor vai enviar fome e sede pela palavra de Deus, Ele também vai apontar lugares que estarão supridas, que estarão cheias do trigo da palavra, do fundamento, para poder alimentar essas pessoas. Então essa responsabilidade não é somente do Luiz, do Rafa, do Isaías, essa responsabilidade é toda nossa. Se esse lugar, como eu sei que é este lugar, que é uma casa onde o vinho de Deus ele flui, onde o Senhor fala aqui no final, capítulo 9 de Amós, naquele dia, a partir do verso 11, naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei para que seja como era no passado, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem, declara o Senhor, que realizará essas coisas. Dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa continuará até o tempo de arar, e o pisar das uvas até o tempo de semear. Vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Somente uma casa estabelecida, irmãos, é que flui o vinho novo, porque o Senhor diz lá em Marcos capítulo 2, verso 22, não se põe vinho novo em odres velhos, em estrutura velha, em estrutura onde o homem predomina, em estrutura onde tem arranjos humanos, vontades. Como que está você? Será que você verdadeiramente consegue perceber? Será que você consegue discernir o que Deus estará fazendo para os próximos anos?
O que Deus está apontando para os próximos anos, para esta casa? O que Deus está apontando? O que Deus está falando? O que Deus está pedindo de nós? O que Deus está querendo de nós? Porque Ele está dizendo claramente, querido, é que o vinho novo ele gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas, de todos os lugares, todos os montes. Então está num momento, querido, estamos num tempo crucial de nós nos posicionarmos, porque o Senhor irá trazer, querido, o Senhor estará indicando pessoas para este lugar, cansados, afadigados, querendo água, querendo pão, querendo ser estabelecido, querendo de fato caminhar debaixo da vontade do Senhor Jesus, querendo Cristo, não querendo mais uma mensagem, não querendo mais uma palavra, mas como querer sendo estabelecido, querer de fato, verdadeiramente, querido, fluir no rio de Deus, fluir no vinho novo do Espírito. E Deus está preparando, e Deus está trabalhando, Deus está apontando para este lugar, querido, como uma casa, como um lugar onde verdadeiramente a vontade do Senhor tem sido estabelecida aqui. Mas está na hora de verdadeiramente nós nos posicionarmos para poder entrar nesse rio, para podermos entrar nessa graça que o Senhor tem estabelecido, porque Deus estará enviando. Teremos dias, enquanto muitas pessoas estão olhando para o governo, enquanto muitas pessoas estão olhando para, meu Deus, a economia, vai ter isso, vai acontecer isso, Deus ele está olhando para dentro, para a sua casa. Deus está olhando para a sua casa. Será que nessa casa está cumprindo a minha vontade? Será que tem pão nessa casa? Será que tem água nesta casa? Aqui a palavra profética é liberada neste lugar. Aqui a palavra apostólica é liberada neste lugar. Mas está na hora, querido, de nós verdadeiramente tomarmos um posicionamento mais firme, irmãos, mais seguro, irmãos. Está na hora da gente verdadeiramente entender, é isso mesmo, é uma palavra que eu recebi para poder estar aqui mesmo. Então para mim, querido, não sobra mais nada, eu vou me lançar nisso, eu vou me lançar nisso, eu vou me jogar nisso, porque de fato, querido, é como Jacó mesmo disse, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Talvez você sabe, querido, talvez você está nesse lugar, mas você não está discernindo ainda nada ainda. O Senhor está nesse lugar, aqui a graça de Deus é liberada, mas você não consegue ainda discernir, não consegue se lançar, ainda fica com reservas. Mas Jacó entendeu. Esse lugar é chamado Betel, porque o Senhor está nesse lugar. Eu não sabia, mas isso aqui é a porta dos céus. Aqui esse lugar predomina a vontade do Senhor. Então está na hora, querido, porque dias virão e essa casa vai ser o lugar, é o lugar aonde o Senhor vai suprir, aonde o Senhor vai nutrir muitas pessoas, querido, vai nutrir ministério, irmãos, que precisam verdadeiramente, cansado das estruturas, tantos Jeroboãos que estão em volta com as suas estruturas, mas está na hora, querido, da humildade,
Está na hora de verdadeiramente nós sermos humildes para poder aprender, humildes para poder dizer: eu não sei, eu quero aprender, eu quero entrar nessas águas. Senhor, o Senhor me habilita para entrar nessas águas, então eu quero entrar. Eu vou tirar as boias dos meus braços e vou entrar nesse rio do Senhor. Talvez você está com boias ainda nos teus braços, e isso impede de você. Vamos orar juntos, querido, nessa noite? É isso que você deseja, querido? É isso que você está entendendo de todas as palavras que têm sido ministradas, estabelecidas nesta casa? Você quer verdadeiramente tirar as boias que impedem de você fluir naquilo que o Senhor está estabelecendo aqui? Dê um passo, querido, vamos orar juntos, porque eu também estou nessa, irmãos. Eu também estou nessa. Está na hora, querido. Está na hora de verdadeiramente o Senhor mover sobre nós. Se lança, querido.